Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel, professor da BBO 281 e esse é o primeiro vídeo que nós vamos fazer para mostrar para vocês como vai ser essa dinâmica sobre o uso dos vídeos antes das aulas, tá? Então, como a gente falou para vocês na aula, o vídeo ele vai ser a base teórica que vocês precisam para melhor compreender a aula teórica, que em geral ela vai ser curta, já que nós vamos focar bastante essa disciplina na parte prática, tá? Nesse caso aqui, vai ser uma introdução sobre um assunto que a gente vai alongar um pouco mais durante a aula, mas, no geral, vocês têm de assistir esse vídeo aqui para estarem preparados para a próxima aula. E vai ser o caso aqui, né? Vou dar uma introduçãozinha sobre o assunto que a gente vai alongar um pouquinho mais lá juntos em sala de aula, tá bom? E esse assunto são o estudo das proteínas, o que é proteoma e a proteômica, tá? Então, para falar disso, eu gostaria de começar com a contextualização, que nós sabemos que para que nós tenhamos um organismo funcional, esse organismo está organizado em diferentes sistemas, certo? Esses sistemas são compostos por órgãos, estes órgãos são compostos por diferentes tecidos e os tecidos compostos por diferentes células. Então a gente chega à menor unidade da vida, que são as células. E essas, como vocês bem sabem, estão organizadas, então, né, divididas em organelas e tem lá também o núcleo, que contém uma parte bastante especial, que é o nosso DNA, a informação genética para que nós possamos existir, nós e qualquer outro organismo vivo, tá? E aí vocês sabem bem do dogma central da biologia molecular, né, que existe uma transmissão de informação da informação que nós temos contida no nosso DNA até que ela se transforme em informação de fato. Tá? Então o DNA ele armazena as informações, mas o DNA per se não faz nada. Né? Na verdade ele precisa de uma molécula que execute essas funções. E essas moléculas são as proteínas. Então para cada informação que o DNA tem para passar, ele produz uma proteína que vai executar essa função. Mas como o DNA fala língua de DNA, né, ou seja, em bases nitrogenadas, e as proteínas falam língua de proteínas em polímeros de aminoácidos, a gente tem um tradutor no meio do caminho aí que é o RNA. Tá? Então o RNA vai transmitir a informação de DNA para a proteína para que nós possamos então usar a informação armazenada e executá-las. Tá? Em termos de organização, vocês podem pensar que se nós tivéssemos, se o DNA, nosso DNA fosse um disco rígido, né, de computador, cada pastinha dentro desse disco pode ser um cromossomo. E aí, como vocês sabem, dentro de cada pasta a gente tem arquivos. E aí, então, você pode pensar que cada arquivo é um gene, certo? Imaginem que o seu telefone, por exemplo, contém uma série de fotos. Né? Se você foi lá numa festa no sábado passado, você tem uma série de fotos dentro do seu telefone. Quando você olha para o telefone em si, se ele estiver desligado, você sabe que as fotos estão ali dentro, certo? Mas você não consegue vê-las. Né? Você precisa acessar aquelas fotos. Então imagine que o saber que a foto está ali dentro é o DNA. Você sabe que a informação está ali. E a foto em si, quando você acessa ela, é a proteína. Tá? Ou seja, é o que vai executar a função de fato. Tá bom? E aí, como eu falei, né, dentro de um estado organizacional aqui, você tem um disco, né, que armazena todas as informações. Os cromossomos, né, são pedaços de DNA, pedaços grandes de DNA que vão conter diferentes genes, né, que vão conter diferentes arquivos aqui para acessar a informação. Tá? A gente sabe também que, na verdade, tem uma outra molécula que ela é bastante funcional do ponto de vista biológico, que são os microRNAs. Essas vocês vão aprender provavelmente na genética, aí, que deve estar por vir aí no ano que vem, ou até nesse semestre, mas elas são também importantes executoras da função biológica. Tá? Então, só para vocês saberem que é algo importante também para se considerar. Mas aqui, no caso, as proteínas vão ser o nosso foco central. Tá? A gente sabe também que, como eu falei, né, para cada gene a gente tem que expressar uma proteína então para executar uma função. Né? Então, cor de olho é só um exemplo. Né? Na verdade, cor de olho tem mais de um gene envolvido, mas você tem que ter um gene, né, que contém a informação desta cor de olho específica, então ele produz uma proteína e o olho fica dessa cor. Né? E no mesmo cromossomo você pode ter também um pedaço de DNA, né, um gene que vai fazer uma enzima que é importante para o movimento, né, para o seu movimento, para a musculatura funcionar. Tá? Então isso tudo está dentro dos nossos cromossomos lá. Então a gente sabe que pelo menos para cada gene existe pelo menos uma proteína que precisa ser feita. Né? Inicialmente imaginava-se, né, há décadas atrás, que nós tínhamos uma proteína para cada gene. Mas a gente começou a observar que, na verdade, né, o conjunto de proteínas que nós temos nas células, ou seja, o proteoma, ele é maior do que o conjunto de genes que nós temos nas nossas células, que é o genoma. Tá? Então, ao passo que o humano ele deve ter por volta de 20 mil genes, né, o proteoma humano estima-se em mais de 100 mil proteínas diferentes. Isso porque, como vocês devem lembrar, talvez aí do ensino médio ainda, é que o
o gene, né, a informação contida no gene traduzida em RNA, ela pode se combinar de diferentes formas através de splicing, né? Vocês vão aprender isso na genética também, fiquem tranquilos. Mas isso faz com que cada gene possa acabar produzindo mais de uma proteína diferente, né? E isso também é possível considerando o fato de que, imagine que todos os nossos computadores, por exemplo, né, eles têm um sistema binário de informações, né? Ou seja, quando você vê uma foto no seu celular, aquilo ali é uma sequência infinita de zeros e uns que codificam aquela informação, né? O nosso DNA tem a capacidade de ser um sistema quaternário de informações, porque a gente tem 4 bases nitrogenadas, né? Os computadores usam um sistema binário, zeros e uns. A gente usa a CTG, certo, no nosso genoma. Então imaginem que o nosso genoma tem uma capacidade muito maior de armazenar informações do que qualquer computador, supercomputador que a gente conheça. Aliás, a título de curiosidade, estima-se que se você fosse capaz de fazer um chip de DNA para colocar num computador, um computador que coubesse dentro de uma sala comum poderia armazenar todos os dados de todos os computadores do mundo, tá? Porque a capacidade de informação que o sistema quaternário tem de armazenar é muito grande. Tá? Imaginem agora que as proteínas são um sistema vigesimal de informações, ou seja, nós temos lá no mínimo 20 aminoácidos diferentes combinados que podem produzir uma proteína. Então a capacidade das proteínas de armazenar informação, ou seja, de executar funções, é muito grande. Tá? E com isso então, estima-se, né, veio então lá no meio dos anos 90, o conceito de proteoma, tá? Que o proteoma nada mais é do que o conjunto completo de proteínas expressas, o conjunto completo de proteínas produzidas por um genoma, tá certo? Pessoal, eu vou parar por aqui agora, tá? Eu só quis fazer esse primeiro vídeo como uma introdução e eu vou partir a minha aula, então, a partir deste ponto aqui, tá? Então é importante que vocês tenham assistido até aqui para que nós possamos continuar na sala de aula a nossa conversa, tá? Fato é que as outras aulas, muito provavelmente, vão estar recheadas de muito mais informação, né? Os nossos vídeos vão ter muito mais informações que vocês vão ter que adquirir antes para chegar na aula e executar bem, especialmente a parte prática lá no laboratório. Tudo bem? Então é isso, a gente se vê na próxima semana, ou essa semana, ou ainda hoje, dependendo de quando você assistir esse vídeo aqui, tá bom? Um abraço, até mais.